Madrugada de 14 de janeiro. Um jatinho está pronto para decolar do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O destino, Dubai, Emirados Árabes. Um dos passageiros é Fabiano Campos Zettel, empresário e cunhado de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master até novembro do ano passado. Rio de Janeiro, Aeroporto do Galeão. Está prestes a embarcar o investidor Nelson Tanuri. O destino, Curitiba. Até que a chegada da Polícia Federal mudou tudo. Ninguém decolou. Nem Fabiano Zettel, nem Nelson Tanuri. Os dois foram alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero, uma investigação que apura um suposto esquema de fraudes no Banco Master e que se tornou um dos maiores escândalos financeiros do Brasil. E não apenas pelos bilhões de reais em jogo, mas por colocar em evidência relações entre alguns dos mais poderosos agentes da sociedade brasileira. Mercado financeiro, elite política, Banco Central, Tribunal de Contas da União e Supremo Tribunal Federal. A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro trouxe à tona evidências de uma fraude financeira estimada em 12 bilhões de reais. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam os caminhos desse desvio e apuram a relação entre o Banco Master e o Banco de Brasília, que teriam feito operações suspeitas na venda de carteiras de crédito. Em novembro, aqui no Assunto, logo depois da primeira fase dessa operação, nós contamos como Daniel Vorcaro levou o Banco Master a um crescimento meteórico, até ser preso. A estratégia era vender títulos que prometiam rendimentos muito acima do mercado. Alguns deles, segundo a investigação, eram apenas papéis sem valor algum. Naquele episódio, eu disse que esse caso era como um novelo. A cada fio puxado, o nó apertava ainda mais. E desde então, novos nós foram surgindo. O Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado. O processo está sendo analisado pelo Tribunal de Contas da União. O relator do caso, o ministro Jonathan de Jesus, tinha determinado individualmente uma inspeção em documentos do BC sobre o caso Master. E o BC recorreu. Pediu que o caso fosse analisado de forma colegiada. Diante da repercussão negativa, na semana passada, o ministro Jonathan de Jesus recuou e anunciou que o caso seria levado ao plenário da Corte. O Banco Central entendeu que a sua autonomia estava sendo questionada. Depois da tensão e de muita reação, os dois órgãos se sentaram à mesa e chegaram a um meio termo. Mas essa não é uma história comum. Ela tem muito mais camadas. Uma delas, na internet. A defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, negou ao Supremo Tribunal Federal que ele tenha qualquer envolvimento na contratação de influenciadores digitais para atacar o Banco Central. Outra, na Suprema Corte. No início de dezembro, a investigação saiu do Tribunal Regional do Distrito Federal e foi parar no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli atendeu em parte os pedidos feitos pelos advogados e afirmou que o caso deveria ficar na corte por citar a autoridade com foro privilegiado. A investigação está sob sigilo. Quem autorizou a operação desta quarta-feira foi o próprio Toffoli. E ainda tem mais uma camada igualmente nebulosa. Os investigadores da Polícia Federal consideram a possibilidade de vazamento de informações sobre a operação. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o mais recente capítulo da novela do Banco Master. Minha convidada é Ana Flor, colunista do G1 e comentarista da TV Globo e da Globo News. Quinta-feira, 15 de janeiro. Ana, quando o Daniel Vorcaro foi preso em novembro, a gente fez um episódio aqui no Assunto explicando os enroscos todos, e são muitos. Foi o episódio de número 1602, sob o título A Fraude Bilionária do Banco Master. Corta para esta quarta-feira, que é o momento em que a gente grava. Outros nomes ou outros nós dessa história foram revelados e expostos. O que o desenrolar dessa trama nos mostra, a essa altura do campeonato, sobre o Banco Master e sobre o próprio Vorcaro? Como é que eles se articularam para se blindar? Pois é, Natuz, a gente já sabia naquele momento que era um caso bilionário. Um caso, talvez o maior escândalo mesmo financeiro do Brasil, em valores. Mas o que a gente viu de lá para cá, e não chegou a completar 2 meses ainda dessa liquidação, da primeira operação da Polícia Federal, foi
como há uma rede de proteção que funciona para proteger o Daniel Vorcaro e seus ex-sócios, sócios, enfim, todo esse mundo do Master. Porque o que a gente viu nesse meio tempo foi ações por parte do relator no Supremo um pouco estranhas, e não é estranha para um jornalista, é estranha para juízes, é estranha dentro do Supremo, né, cheia de ineditismos. A operação de hoje só comprova isso, mas também a atuação, por exemplo, do Tribunal de Contas da União. Então, há uma rede de proteção e que isso se conecta com uma rede que teme o que pode vir ainda nas revelações, e aí não só financeiras, mas também revelações importantes a respeito dessa rede de relações de Daniel Vorcaro. Fernando Haddad afirmou que os órgãos públicos estão unidos para identificar e punir os responsáveis pela fraude bilionária. Eu tenho falado com o presidente do Banco Central quase diariamente, né, dando todo o respaldo institucional da Fazenda para o Banco Central. E disse que o caso do Master pode ser a maior fraude bancária do Brasil. O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, né? Podemos estar diante disso. Agora, Ana, antes da gente falar um pouco mais da operação de quarta-feira, acho que vale a pena dar alguns passos para trás. Você já ensaiou esse passo na tua resposta. Primeiro, entrar nesse embate entre o Tribunal de Contas e o Banco Central. Como é que foi esse capítulo em particular e o que ele nos revelou? Isso porque o TCU, de repente, entrou na dança, iniciou uma inspeção monocrática, ou seja, um ministro só tomou essa decisão. Muita gente entrou na defesa, muitos nomes do mercado financeiro entrando em defesa do Banco Central. Explica para quem não está completamente familiarizado com isso, por que o TCU entrou na dança? Bom, o Tribunal de Contas da União foi provocado pelo Ministério Público que fica dentro do Tribunal de Contas da União e que faz uma série de representações que são sorteadas e encaminhadas para ministros. Uma foi enviada para o ministro Jonathan de Jesus, que atuou de uma maneira que surpreendeu até colegas do TCU. Quer dizer, foi extremamente duro com o Banco Central e, mais do que querer olhar se houve atraso na liquidação do Banco Master, o que muita gente, até no mercado financeiro, fala até hoje, olha, o Banco Central demorou para agir. Por outro lado, o que o ministro quis explicações e foi para cima, dando prazo no final do ano, já no recesso judiciário para o Banco Central, foi por que liquidou? Liquidou muito cedo e isso causou estranheza. A gente ouviu muita gente, por exemplo, ex-diretores, ex-presidentes do Banco Central, surpresos porque a ação do Tribunal de Contas da União, inclusive, sendo questionada. O tribunal pode questionar um processo de liquidação? Está no escopo do TCU? Mas o que ficou claro de toda essa história é o seguinte: o TCU tem que ter limites para a sua atuação, senão ele vira o supervisor de tudo, ele vira o super poder executivo. E ele chama tribunal, não é do judiciário, é do poder legislativo, em geral composto por ex-parlamentares, o caso do presidente e de Jonathan de Jesus, que era um deputado do Centrão até 2 anos atrás. Então, o que aconteceu a partir daí foi uma movimentação do governo, do Supremo, enfim, para que o Tribunal de Contas da União tirasse o pé. E aí foi o que aconteceu. O presidente do tribunal voltou mais cedo para Brasília, houve uma reunião com o Banco Central, o relator participou, e aí agora vai haver, sim, essa inspeção técnica. O relator me falou ontem que vai ser técnica, os técnicos estão no comando, mas lembrou que isso depois volta para o gabinete dele. Quer dizer, parece que está sempre viva a ideia de que em algum momento algo vai acontecer para ajudar o Master, também no TCU. E isso a gente sabe que o que a defesa quer, a defesa do Master, é captar, coletar, conseguir nulidades do processo e até conseguir recuperar bens do próprio
ex-controlador do Master. Bom, só para a gente entender o jargão, me corrija se eu estiver errada, a liquidação de um banco é quando um órgão determina que esse banco simplesmente pare de funcionar e tira essa instituição do sistema financeiro, é isso, né? É isso, e neste caso se deu especialmente por falta de liquidez. Já era um problema que vinha, o Master tinha pedido ajuda para o Fundo Garantidor de Créditos, que botou dinheiro porque o banco não tinha nem recursos para pagar o curto prazo. E aí o Banco Central viu que aquela bola de neve já estava grande demais, tanto que o FGC vai pagar aí mais de 40 bilhões para pessoas que tinham CDBs do Master e tirou de circulação. Isso, claro, é uma medida extrema, mas no caso do Master, é importante lembrar, não era um banco grande, não era um banco sistêmico, era um banco considerado pequeno. O que surpreende é o tamanho dessa repercussão por conta dos tentáculos que o Master tem no mundo político, enfim. Pois é, e acho que você passou por um ponto que me parece crucial. Quando o TCU entra nessa dança, ele não entra para perguntar por que o Banco Central demorou tanto para agir, né? E no fim das contas agiu. Ele queria, ou pelo menos sinalizou, um questionamento ao Banco Central por ter tomado a decisão de parar o banco, né? Isso aqui foi o mais surpreendente dessa história. Mas há outros lances também, Ana. Você fala das relações de Daniel Vorcaro, né? Ele próximo a diversos políticos de diferentes cores ideológicas. Ele também acessava diferentes esferas do poder. Ele chegou, inclusive, a celebrar um contrato advocatício com o escritório de Viviane Barsi, que é casada com Alexandre de Moraes, por um valor muito alto e que foi muito questionado, objeto de muito debate, de dúvidas sobre que contrato seria esse, para que tipo de prestação de serviço. Essa história foi trazida pela Malu Gaspar, nossa colega, que também mostrou que houve alguns contatos entre Moraes e Gabriel Galípolo para tratar do Banco Master. Tanto Moraes quanto Galípolo, presidente do Banco Central, negaram que tenham tratado do Master nesses encontros, que na verdade esses encontros, segundo eles, foram para discutir a lei Magnitsky, a sanção aplicada contra Moraes. E sobre o escritório, o contrato com o escritório da sua esposa, o ministro soltou um comunicado dizendo que não houve participação do escritório na operação de aquisição do Banco Master pelo BRB. Enfim, só para dar todas as pontas dessa história. Esse contrato obtido pela Malu estava no celular do Vorcaro e aí ressalto, eu ouço desde o dia da liquidação que o celular do Vorcaro é uma bomba relógio e que tem muita coisa ali envolvendo muita gente da República, vídeos, documentos, conversas. E por isso também o conteúdo do celular dele já está na Polícia Federal, tem um backup lá, mas tinha ido, por exemplo, para a CPI do INSS, nas mãos da oposição. Toffoli retira de lá e dá acesso apenas ao presidente do Congresso Nacional, que também tinha boas relações com o Vorcaro. Então, há sim uma tentativa de blindagem do que pode afetar o mundo político e do poder. Agora, o contrato com a empresa da esposa do ministro Alexandre de Moraes, e eu conversei com advogados que têm experiência nisso, eles falam que é um valor realmente muito alto. Ainda de acordo com o Globo, a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tem um contrato de prestação de serviços no valor de 129 milhões de reais com o Banco Master. Então é algo ainda a ser respondido, né? Enfim, até onde vai o nível de relações de Vorcaro no mundo do poder de Brasília e se esse tipo de relação, contratos, enfim, ajudava, na verdade, o banco a sobreviver e a se turbinar, quer dizer, porque havia uma tentativa de evitar a liquidação ou, pelo menos, evitar o congelamento de bens de Vorcaro. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Ana.
Tá, agora eu queria dar um passo adiante contigo e chegar nos fatos de quarta-feira, dos novos fatos de quarta-feira, ou pelo menos o que justificou, o que baseou a operação da Polícia Federal. Qual foi o foco, Ana? O que a polícia conseguiu apreender nessa segunda fase? Bom, sempre lembrando, né, Natuza, que está tudo sob sigilo, mas a Polícia Federal fez um primeiro pedido ao ministro Dias Toffoli de uma nova operação, segunda fase daquela operação que ocorreu junto ali com a liquidação, Compliance Zero, e a primeira resposta de Toffoli foi negar o pedido. Aí a Polícia Federal apresenta mais elementos e aí consegue sim fazer com que ocorra essa operação. E aí, foco dela não é só Vorcaro, né? É importante aqui a gente falar que familiares de Vorcaro estavam como alvo, e uma pessoa muito interessante nesse mundo do dono do Master é o seu cunhado, Fabiano Zettel, que é visto por investigadores como um laranja, né? Ele tem empresas que poderiam ter sido usadas no esquema, ele alugava casas, ele, enfim, tinha negócios com o cunhado. Fabiano é fundador de uma gestora de investimentos e pastor evangélico. Ele foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando embarcava para Dubai. Zettel entregou o passaporte e foi liberado com a condição de não sair do país até o fim das investigações. O celular dele foi apreendido. O próprio pai de Vorcaro, outros familiares e um empresário muito conhecido no mundo dos negócios, que é Nelson Tanuri, conhecido exatamente por comprar empresas com dificuldades financeiras e aí ganhar dinheiro com a recuperação. O empresário Nelson Tanuri também foi abordado antes de embarcar num voo do Rio de Janeiro para Curitiba. Os policiais apreenderam o celular dele. Tanuri é conhecido por investir em empresas com dificuldades financeiras. Ele tem participação em várias, dos setores de energia, telecomunicações, tecnologia, saúde, petróleo e construção. E o que os investigadores olham é se a sociedade entre Tanuri e Vorcaro levou com que empresas infladas pudessem ajudar o Master a inflar os seus balanços. E um banco com um balanço positivo, muito positivo, consegue se financiar, emitir mais CDBs, e este era o negócio do Master, né? Aqueles CDBs que eram pagos valores muito acima do mercado. Então, agora o que a gente está vendo pelas pessoas que foram alvo dessa operação é o quanto está se investigando, primeiro, fundos que ajudavam a financiar o Master, e também se fala no REAG, que era um fundo, inclusive, envolvido numa outra operação, a Carbono Oculto, que a Polícia Federal fez no ano passado. Também está entre os investigados João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da REAG Investimentos. Segundo a investigação, a REAG foi parceira do Banco Master na administração de fundos e é suspeita de participação nas fraudes financeiras. Ela já era investigada desde o ano passado por indícios de envolvimento com o PCC. Mas também, além dos fundos, a visão de que existia todo um esquema para inflar o Master, e isso levou o banco a conseguir emitir CDBs que acabaram não sendo pagos, né? Porque tem aí 1.600.000 brasileiros ainda a receber pelo Fundo Garantidor de Crédito, sem falar em quem não vai ser coberto pelo FGC e vai perder dinheiro ou vai ter que esperar na fila para receber a partir da liquidação. Mas é importante olhar para essa operação como uma operação que está mirando recursos que não foram congelados ainda no processo de liquidação e que ajudam Vorcaro a se financiar, pagar sua defesa e até outras ações muito polêmicas que também já são investigadas pela Polícia Federal, como contratação de influencers para atacar o Banco Central.
A Polícia Federal considerou fundamental a decisão do ministro Dias Toffoli de autorizar o bloqueio de cerca de 5,7 bilhões de reais, exatamente para ter dinheiro para bancar ali o desvio de recursos que foi feito pelo esquema do Banco Master. Durante o cumprimento dos 42 mandados de busca e apreensão, os agentes apreenderam em um dos endereços R$97 mil em dinheiro vivo. Teve uma outra apreensão de dinheiro vivo que ainda está sendo contabilizada pela Polícia Federal, mas que pode chegar a R$200 mil. No fim das investigações que ainda estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, os suspeitos podem responder por organização criminosa, por lavagem de capitais, podem responder por gestão fraudulenta e também por manipular o mercado financeiro. E está rolando alguma treta entre o ministro Toffoli e a Polícia Federal? Porque ele reclamou, primeiro, que a investigação, que a operação não foi no dia que ele tinha determinado, depois exigiu que tudo que fosse apreendido fosse lacrado, o que é uma medida esquisita também, né? Não é uma medida comum, eu diria, porque a polícia, do fim das contas, é quem investiga. Se ela não pode ter acesso ao material, quem é que vai analisar tudo que foi apreendido? Então, as decisões dessa quarta-feira do ministro relator, ministro Dias Toffoli, só aumentam essa sensação de que é um caso cheio de ineditismos, né? Ele reclama que a Polícia Federal não fez a operação no dia que ele determinou, mas um dia depois. Ele também tirou o poder da Polícia Federal, na prática, de periciar os elementos, né? Porque ele determina que tudo o que foi coletado nessa operação de quarta-feira fosse levado para o Supremo Tribunal Federal. Eu fui perguntar no Supremo se existe uma sala-cofre lá, porque a gente está falando de relógios, de mais de R$100 mil em dinheiro, espécie em moeda estrangeira, tem até carros, enfim, sem falar em celulares, outros computadores. Então, isso vai ficar no Supremo, não vai ser periciado. Como vai se dar futuramente essa perícia? E outra, hoje um celular apreendido, ele tem muito mais valor pelo que está na nuvem. Então, enquanto ele está lá trancado numa sala sem ser periciado, o que está acontecendo com essas informações da nuvem? Então, na prática, parece que o ministro Dias Toffoli aceita que a Polícia Federal cumpra os mandatos, faça a operação, mas não permite a análise e a continuidade via uma perícia dessa operação. Eu ouvi policiais federais que disseram perplexos com essa decisão. Esses policiais explicam o seguinte: há um risco de destruição de provas, uma vez que os arquivos podem ser acessados via nuvem. Então chegou o celular, chegou o notebook, a polícia já é treinada e especializada em abrir aquilo lá e pegar tudo que está na nuvem. Indo para outra instância, sem que a Polícia Federal tenha acesso, os arquivos podem ser manipulados ou mesmo destruídos remotamente. No começo da noite, Toffoli mudou a decisão sobre a destinação do material apreendido. O ministro acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República para que a própria PGR faça a extração e análise de todo o material colhido. Então, realmente é inédito, a gente nunca ouviu falar nisso, de um ministro relator no Supremo não permitir o trabalho de análise do material e mandar que tudo ficasse guardado. Ana, e as pessoas que investiram, que botaram seu dinheiro no banco, elas já começaram a receber? Porque a gente sabe que esse tal de FGC, que é esse Fundo Garantidor de Crédito, ele autorizou um saque, é um saque inédito, né, na conta desse fundo para ressarcir, dentro de um determinado limite, as pessoas que foram lesadas. Como é que está essa história? Está ainda em suspenso, né? As pessoas estão aguardando. É importante lembrar que os recursos, até 250 mil em CDBs, por exemplo, em papéis, serão pagos pelo Fundo Garantidor de Créditos, mas isso é pago sem correção, né? Então, as pessoas estão aguardando esse pagamento. Por que ele não saiu ainda? Primeiro, porque há um liquidante que foi escolhido pelo Banco Central que precisa analisar a lista desses beneficiários e aí mandar para o Fundo Garantidor de Créditos fazer o pagamento. Isso ainda não aconteceu. A gente ouviu ao longo dessas últimas semanas que até a própria ação do Tribunal de Contas da União
travou o fornecimento dessa lista. Então, são pessoas que querem os seus recursos de volta e é muito importante que isso seja pago o mais rápido possível, porque isso também trata da confiança no sistema financeiro. Sem falar das pessoas que não estão cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito. A gente está falando aqui de uma liquidação que vai refazer o balanço do banco, descobrir o que é ativo e o que é passivo, para pagar quem tinha papéis acima de 250 mil, quem tinha recursos não cobertos pelo FGC, fundos de previdência municipais, estaduais. Mas o que eu sei é que já está numa fase final o fornecimento dessa lista para o FGC. O FGC já disse que vai pagar com rapidez. As pessoas já devem ter ouvido falar que há um aplicativo do FGC onde elas se cadastram e aí essas informações batem com o que vem do próprio liquidante para que as pessoas recebam os seus recursos. Ana Flor, minha amiga, muito obrigada por por topar vir aqui e explicar esse rumoroso caso para a gente. Bom trabalho. Obrigada, Natuza, sempre por aqui e vamos ver se a gente tem um avanço positivo nessas investigações. Vamos seguir acompanhando. Exatamente. Um beijo grande. Beijo. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva e Carlos Catelan. Neste episódio, colaborou também Paula Paiva Paulo. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.